Gente, vamos lá. Essa matéria aqui, como a gente fala, é uma matéria que abre aí o segundo semestre de vocês. Matéria importante, pensando em vestibulares de alto nível, tá? E simplesmente aí a gente dá uma pausa aqui para fazer exercícios e começar a chamar a atenção de vocês, que chegou a hora de vocês terem um pouco de malícia. Quando a gente fala isso, os exercícios que você vai ver aqui, é claro que por você estar vendo esta aula, você sabe que você vai ter que usar. Só que na hora que aparece na prova, você nem imagina, você pensa em usar coisas bem mais primitivas do que isso. Então, ó, soma, adição de arcos, formulinhas que você vai utilizar aqui. Você já está tendo vantagem que você sabe que você vai usar essas fórmulas. Seno de A mais B, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Seno se mistura com cosseno e seno obedece o sinal. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Atenção aos sinais. Cosseno. Cosseno, uma função humana, não se mistura com seno, não obedece o sinal. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. A única mudança nas fórmulas é um mísero sinal. E a gente já comentou que o sinal é importante. E tangente. Tangente de A mais B, tangente em A, tangente em B, em cima sempre obedece. Sobre 1 menos o produto das tangentes embaixo. Embaixo não obedece o sinal. Né? Tangente em A, tangente em B. Tangente nos dois. Guardou essas fórmulas. Além disso, associado a isso, fórmulas do arco duplo. Seno de 2A, 2 seno A, cosseno A. Cosseno de 2A tem o privilégio de ter 3 fórmulas. E às vezes, cada exercício, uma delas é vantajoso para você. Cosseno ao quadrado A menos seno ao quadrado A. Ou só em função do cosseno, 2 cosseno quadrado A menos 1. Ou só em função do seno, 1 menos 2 seno ao quadrado de A. E tangente de 2A. 2 tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Legal. Essas são as fórmulas que você vai utilizar. Só que perceba como isso cai na sua prova. Os primeiros exercícios são bem fatais nesse sentido. Enzo chegou, mas alguém chegou antes de começar? Não? Caiu na Unicamp. Este ano. A figura abaixo exibe o triângulo retângulo ABC. Tá aqui. Em que AB igual a M igual a MC. Igualdade. Né? AB igual a M igual a MC. Até aí, normal. Então, quanto vale a tangente de θ aqui? Você começa pensando assim, né? Vamos achar ângulo, vamos não sei o quê. Gente, primeira pergunta que eu faço aqui. Alguém já viu um ângulo de 45 graus aí? No M e no B? No M e no B? Por quê? Porque os dois lados são iguais, ele é 90 graus. Triângulo retângulo isósceles. Se aqui é 90, sobrou 90 para os outros dois. Se ele é isósceles, é igual para os outros dois. Então aqui é 45, aqui é 45. Beleza. Só que aí você pode até achar aqui, mas esse não é isósceles com esse. Então não é um problema só de achar ângulos, que a gente poderia pensar, só saber soma de 180 eu já resolvo esse exercício. Não.
E se eu quero a tangente de θ, notar que esse triângulo aqui não é retângulo. Então não adianta falar cateto oposto, cateto adjacente, nada disso. Então aí, gente, partida. Vamos lá. Como é que eu acho isso? Triângulo retângulo. Você tem dois. Você tem esse que é isósceles e você tem o grandão. E o grandão tem aqui um ângulo que, se eu somar, é 45 mais θ. Uma adição de arcos. Só que ele não deu medida de lado nenhum. Só que a única coisa que ele te deu é essa igualdade aqui. Então, se eu chamar, por exemplo, aqui de x, aqui também é x, aqui também é x. E o que eu posso ver do triângulo grandão? Olha lá, ó, 2x é o cateto oposto, x é o cateto adjacente. Eu poderia, cateto oposto e cateto adjacente, falar da tangente do ângulo de 45 graus mais θ, é o cateto oposto 2x sobre o cateto adjacente x. E vou ter que a tangente de 45 mais θ é 2. Adição de arcos de tangente. Perceba, em nenhum momento ele mandou você usar a fórmula, em nenhum momento ele mandou você tentar. Por isso que a gente fala, é malícia. A gente começa a achar ângulo. Fácil. Não é isso. E aí, o que é tangente de A mais B? Tangente em A. Tangente em B. Tangente dos dois. Isso terá que ser igual a 2. Tangente 45 é 1. Mais tangente de θ sobre 1 menos tangente de θ igual a 2. Passo para cá multiplicando. 1 mais tangente de θ é igual a 2 menos 2 tangente de θ. Passo para cá, 3 tangente de θ é igual a 1. Tangente de θ é 1/3. Resposta do seu teste. Tá aí. Bonitinho. Ano passado. Só que aí você tem que começar a perceber, na malícia, que nem sempre o cara te dá o que você vai usar. Você vai ter que começar a perceber isso. O próximo, parecido, FUVEST, Unicamp tem copiado a FUVEST em vários exercícios. Está aqui, parecido. No triângulo retângulo ABC, ele não deu no desenho, mas deu no texto. Esse ângulo aqui é reto. Ilustrado na figura, hipotenusa AC, mede 12. E o cateto BC mede 6. Se M é ponto médio desse cateto que mede 6, posso dizer que aqui é 3 e aqui é 3. Então, quanto que vale a tangente deste ângulo? MAC. Notaram? Parecidíssimo com o que você acabou de fazer. Só que tem uma diferença. Lá no anterior, você tinha que esse triângulo era isósceles. Você bateu que aqui é 45, aqui é 45. Aqui não tem nada de isósceles. E eu quero a tangente do ângulo lá também. Então vai percebendo que é uma repetição de exercícios. Só muda a técnica.
no anterior, você tinha um ângulo de 45, você não tinha nenhum lado, a não ser que tinha medidas iguais. Já aqui você tem medidas de lados, só que você não tem nenhum ângulo agora para te ajudar. Alguma sugestão como que eu inicio? Vamos lá. Me ajuda. Vai, Gustavo. Felipe. Felipe tá aí pra falar pra você. Eu tenho que achar a medida do AB. Medida B vai ser fatal para nós, por Pitágoras. Vai precisar, mas a abertura do exercício não é só essa daí. A gente vai ter que achar, tudo bem. Mas o que mais? O que isso te dá de abertura? De novo, quantos triângulos retângulos você vê aqui? Não dá pra eu juntar os dois ângulos ali de cima? Você vê esse triângulo retângulo, você vê a figura toda um triângulo retângulo. Aí a suposição seria, eu não sei quanto vale esse ângulo, vou chamar de alfa. Se eu conseguir essa medida como foi pedido inicialmente, você vai ter, olha bem, de alfa, cateto oposto 3, o cateto adjacente que eu vou achar. Eu vou ter a tangente de alfa, certo? Aí olhando a figura toda, de novo, o cateto oposto vai ser 6, e o cateto adjacente eu vou achar aqui. E eu vou ter a tangente da soma dos arcos, sendo que tangente de alfa eu conseguiria. Notaram? Então aqui, ó, proposta. Vamos lá. Primeiro vamos achar esse lado aqui, x. Fácil, Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos dois catetos. 144 menos 36 igual a x quadrado. Tira 36 de lá, vai dar 108. Igual a x quadrado. 108 por 2, 54. Por 2 vai dar 27. Por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Sai o 2, sai o 3. X é a raiz quadrada disso, 6 raiz de 3. Achei a medida aqui. Pronto. Agora, no triângulo pequeno, eu posso lhe garantir que a tangente do ângulo que eu chamei de alfa vai ser 3 dividido por 6 raiz de 3. A tangente de alfa vai ser 1 sobre 2 raiz de 3. Que se eu racionalizar, tangente de alfa vai ser raiz de 3 sobre 6. Mas eu quero a tangente desse ângulo, que eu chamei de θ. Aí, segunda parte do exercício. O que é a tangente de alfa mais θ? É o cateto oposto 6 sobre 6 raiz de 3, que a gente achou. Cateto oposto sobre cateto adjacente. 1 sobre raiz de 3. Se eu racionalizar, dá raiz de 3 sobre 3. Eu poderia jurar, agora, né, que esse ângulo aqui é 30 graus. O ângulo inteiro.
Essa é a tangente de 30. Só que não ia te ajudar nem no início também. Você poderia só bater aqui, né, que você tinha aqui 6 e 12. Cateto oposto sobre hipotenusa dá meio. Então, o ângulo cujo seno vale meio é 30 graus. Você chegaria aqui. Só que, de qualquer forma, agora eu vou precisar dessa tangente para encaixar aqui. O que é tangente de alfa mais θ? Tangente alfa mais tangente θ sobre 1 menos tangente alfa vezes tangente θ. Isso é igual a raiz de 3 sobre 3. Tangente alfa é esse valor. Então vai percebendo agora por que Fulvestre é cruel, né? Você teve que ver, fazer, chegar, e você pensa que acabou, ainda você vai ter um bom pedaço de exercício por causa dos valores. Tangente alfa, raiz de 3 sobre 6, mais tangente θ, sobre 1 menos raiz de 3 sobre 6 vezes a tangente de θ. Isso é igual a raiz de 3 sobre 3. MMC em cima, MMC embaixo. Dá 6, fica a raiz de 3 mais 6 tangente θ sobre 6 menos raiz de 3 tangente θ. 6 com 6 posso simplificar. Isso tudo igual a raiz de 3 sobre 3. Multiplico em cruz, que vai dar 3 mais 18 tangente θ. Igual 6 raiz de 3 menos 3 tangente θ. Aqui é 3 raiz de 3. 3 vezes raiz de 3, depois 3 vezes 6. Passo para cá, 21 tangente θ. Passo para cá, 3 raiz de 3. Tangente θ é 3 raiz de 3 sobre 21. Simplifico, raiz de 3 sobre 7. Começa a arquitetar o seguinte: por que Fulvestre é dita difícil? Além de todo o raciocínio, você ter que inventar, criar, ver onde caiu, sempre quando você acha o fio da meada, no final, sempre você tem um trabalho a mais, que seria aquilo lá, MMC, radiciação, racionalização, certo? E olha lá, pelas alternativas, os números não seriam perfeitos mesmo. Esse é o lado cruel da Fulvestre. Por isso que a prova é dita difícil, não os exercícios fora do comum. Mas é aquele exercício que você tem que respirar. Chegou aqui, respira, vai lá, que ainda você tem mais coisa para fazer. Não é meio que imediato. Unicamp e Unesp já é mais imediato. Você chegou aqui, já dá a solução quase. Fulvestre 2015. Nas primeiras fases, essa matéria aqui deu uma desaparecida na Fulvestre e na Unesp. Só que este ano como está atípico, talvez ela volte, que seria a matéria de segundo ano de vocês. Né? De repente eles afrouxam a matéria do terceiro, geometria analítica, polinômios, números complexos,
e remete você a isso. Que seria a matéria do ano passado de vocês. FAMERP. Quem faz é a Unesp, tá? A VUNESP. 2017, olha que bonitinho. Esse já é um pouquinho mais explícito. Quando a gente fala isso, chamando a tua atenção, te deu alfa aqui, te deu 2 alfa aqui. Arco duplo. É a chamada de atenção. Nos anteriores não tinha nenhuma chamada de atenção. Só que aqui ele mistura. Quando a gente fala malícia, que vocês têm que começar até agora no segundo semestre, é não pensar que só vai cair a matéria, só sem arco duplo eu sei. Eu vou ter que saber a área de círculo aqui, visualização, nomenclaturas. E uma circunferência trigonométrica, raio 1. O que ele afirmou isso, o raio é 1. De centro C e origem nos arcos em O. Foram marcados os pontos P e Q. Sendo que as medidas dos arcos OP e OQ, medida OP e OQ, certo? E são iguais respectivamente a alfa e 2 alfa, conforme indica a figura. Sabendo que Q' é a projeção ortogonal de Q sobre o eixo Y e que lambda é uma semicircunferência de diâmetro CQ', e que seno de alfa é 1/3, qual a área da região colorida na figura? Quero essa área. Olha, perceba como que é questão de Unesp, tá? Você tem que começar a perceber. Você quer a área? É a área de 1/4 de círculo, de raio 1, porque é circunferência trigonométrica, então o raio obrigatoriamente é 1. É 1/4, menos meia circunferência. Só que eu tenho que ir atrás dessa meia circunferência. Qual o raio dela? Aí entra o lado técnico. Se ele falou que esse Q' é a projeção de Q, né? De Q no eixo Y, definição, o que significa isso daqui na circunferência trigonométrica? Hã? O que é isso? O seno. O seno. Se fosse isso daqui, cosseno. Se tivesse uma linha aqui, tangente. Então isso daqui representa para mim o seno de quê? 2 alfa, que é a extremidade que ele me deu. O diâmetro dessa semicircunferência, diâmetro, é o seno de 2 alfa. Vou precisar do raio para achar aqui a área de meio círculo. O que você tem? Agora começa todo o exercício para a gente chegar lá. A única coisa que eu tenho é que se seno de alfa é 1/3. Só que o raio aqui, o diâmetro aqui é seno de 2 alfa. O que é seno de 2 alfa? Eu tenho que recorrer às minhas fórmulas. É 2 seno alfa, cosseno alfa. O seno eu tenho para pôr aqui, o cosseno não. Então aí eu vou ter que recorrer à relação fundamental. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa vale 1. O seno é 1/3. Mais o cosseno ao quadrado de alfa vale 1. 1/9 aqui, né? Jogo para lá, cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos 1/9. Já vou tirar MMC, 8/9. O cosseno de alfa
é mais ou menos a raiz quadrada de 8 nonos. 2 raiz de 2 sobre 3. Só que aqui, primeiro quadrante, né, gente? Podemos dizer que é o valor positivo. Cosseno de alfa é 2 raiz de 2 sobre 3. Então agora eu posso achar que o seno de 2 alfa nessa figura é 2 vezes 1/3 vezes 2 raiz de 2 sobre 3. Dá 4 raiz de 2 sobre 9. Este é o seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa seria o nosso diâmetro. Se você quer o raio, dois raiz de 2 sobre 9. Agora volta lá, para depois chegarmos à resposta. Minha área é 1/4 de círculo de raio 1. Então seria π r ao quadrado dividido por 4. É a quarta parte só. Menos meio círculo que tem esse raio. π, o raio é 2 raiz de 2 sobre 9 ao quadrado, e é a metade, dividido por 2. Minha área, π sobre 4, menos, aqui vai dar 8 nonos de π dividido por 2. 8 sobre 18, π. Desculpa, 81, né? Vezes 2, 162, que é 9 ao quadrado, 81. Depois divido por 2. Simplifico. Dá para simplificar 8 aqui por 2, 162 por 2, fica 4, 81. MMC. Entre 4 e 81, vai ter que ser o produto dos dois. 324. 324 por 4 dá 81. Vezes π, 81π. Menos, aqui vai dar 2 vezes 4, 8π. 81 tiro 8. 124, 81. Chega, não é 16? É 16. 16. Aqui por aqui vai dar 4, né? 4 vezes 4, 16. E aí sua área vai ser quanto? 65π sobre 324. Então aí a gente chama a tua atenção no seguinte, ó. Perceba o que é um exercício técnico, exercício que a gente chama a tua atenção em vestibulares. Falar em circunferência trigonométrica, ninguém dá bola. Só que nesse caso eu precisaria saber que o raio é 1. Senão, eu não saberia quanto que vale a área desse círculo. Certo? Foram marcados, tá, a chamada de atenção alfa e 2 alfa, eu dei desde o início, a chamada de atenção para um arco duplo que você vai usar no meio do exercício. Q',
É você visualizar que aqui é o seno, se tivesse aqui era o cosseno, se tivesse uma linha aqui tangente. Esse é o exercício conceitual que a gente chama sempre tua atenção. Não é só saber o desenho, vai lá e executa. Certo? Bonito o exercício. Depois de feito, esclarece muita coisa. O próximo, Unicamp. Gente, segundas fases de vestibulares tem caído bastante, tá? Unicamp, FUVEST, ano passado caiu arco duplo, adição de arcos, são exercícios pesados. Então, por isso que a gente chama a tua atenção. Esse ainda é leve, não vai dar tempo de fazê-lo, a gente faz na outra aula. Mas eu chamo a tua atenção aqui para executar o exercício. De novo, em nenhum momento parece que você vai usar arco duplo aqui. Gente, a figura abaixo exibe um círculo de raio R', que tangencia internamente um setor circular de raio R'. Então, o círculo de raio R' tangencia esse setor de raio R'. E ângulo central θ. Agora o primeiro item. Se trata de 60 graus, determine a razão entre as áreas do círculo e do setor circular. Então ele mandou você falar que aqui é 60. Alguém poderia me dar uma luz como iniciar esse exercício? Teria que achar tipo uma razão entre os raios. Mas como? Aí é complicado, Chico. Não. Gente, nas circunstâncias que ele me deu, se é tangente, é aí que é a chamada de atenção, tangente. Toda vez que eu ligo o centro ao ponto de tangência, aqui eu tenho 3 pontos, eu posso dizer que eu tenho a medida do raio e este segmento aqui é perpendicular, como este também, iria ser, só que aqui não é uma reta. Mas, se eu precisar, e eu vou precisar, essa medida aqui também eu posso lhe garantir que é R. Aí que entra a luz. Gente, você não estuda quadrilátero, você não estuda setor, mas se eu fizer esse traçado aqui, eu divido aqui em 2 triângulos o quê? Retângulos. Idênticos. Não são idênticos? Por que idênticos você pode falar? Tem este cateto R, tem este cateto R, ângulo de 90. E a hipotenusa é a mesma. Se é a mesma e ele mandou você usar 60 graus, eu posso dizer que aqui está 30 e aqui está 30. E aí começa o seu exercício. Olha a visão. E como esse raio é tão importante, sabe por quê? Daqui aqui é R'. Este segmento aqui vermelho, eu poderia dizer que é R' menos R'. Você queria achar uma relação entre os raios, R' e R'. Você vai conseguir daqui. Para depois determinar isso daqui. Gente, na segunda aula a gente volta e resolve esse exercício. Só que eu te dei já o pontapé inicial. Quem não vê isso, você não vai enxergar o exercício para resolver. Tá? Já já a gente está de volta. Falou, tio. Tchau, tchau, tchau.